Olá, um bom dia para você. Inclusão de dados sobre autismo no censo do IBGE e ressarcimento ao Estado pelas despesas com presos. Confira com a jornalista Érica Christian o que vai ser debatido pelos senadores no plenário nesta semana. Está prevista para esta semana a votação do projeto que vai obrigar o preso a ressarcir os cofres públicos pelas despesas relacionadas ao cumprimento da pena. Os senadores podem votar também a inclusão de informações sobre autismo no censo do IBGE e a disponibilização em braille de cartões de crédito e débito. O plenário pode aprovar também a proibição do contingenciamento de recursos devidos a estados e municípios a título de indenização e o uso obrigatório de materiais biodegradáveis em campanhas eleitorais. Também está na pauta o repasse de 70% do Fundo Nacional Antidrogas para os municípios investirem em ações socioeducativas para menores infratores. E os senadores poderão votar em primeiro turno duas propostas de emenda à Constituição. A primeira vai incluir na lista dos direitos fundamentais o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a segunda vai permitir que defensores públicos entrem com ação direta de inconstitucionalidade. A reforma da Previdência dos militares está em análise na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado vai debater a proposta. Uma audiência pública interativa sobre o tema está marcada para hoje, às 10 da manhã. A reforma previdenciária dos militares, também chamada de reestruturação do sistema de proteção social das Forças Armadas, inclui os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de bombeiros e policiais militares. A proposta prevê a manutenção da integralidade e paridade dos benefícios, ou seja, militares inativos receberão o mesmo que os da ativa, incluindo eventuais reajustes. O texto aumenta o tempo necessário para a entrada na reserva de 30 para 35 anos. Também prevê aumento gradual na contribuição previdenciária, que hoje é de 7,5% e deve chegar a 10,5% a partir de 2022. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados, a não ser durante o serviço militar obrigatório. A idade limite para transferência para reserva também aumenta. Hoje é de 44 a 66 anos, de acordo com o posto ou graduação. Pela proposta, será de 50 a 70 anos. Junto com a reforma previdenciária, o governo encaminhou ao Congresso uma proposta de reestruturação da carreira militar. Além de bônus e adicionais, como por exemplo, por especialização, a proposta prevê a redução de 10% do efetivo militar em um prazo de 10 anos. Todas essas mudanças ainda estão na Câmara, mas o Senado já começou a debater o assunto em audiências públicas, como a que acontece nesta terça-feira. E outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas vai ser realizada a audiência pública sobre a medida provisória que estabeleceu a nova estrutura dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos. O tema do debate vai ser Previdência e Trabalho, com foco nos profissionais civis de segurança pública. Às 10 horas, outra medida provisória em análise. Uma comissão mista discute o texto da MP que institui o Estatuto da Metrópole. Às 11 horas, na Comissão de Infraestrutura, o presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Leonardo Euler de Moraes, presta contas sobre a atuação da agência. E na Comissão de Educação pode ser votado projeto que amplia a parcela dos recursos federais para aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, está na pauta projeto que dá direito ao passageiro de despachar gratuitamente carrinho de bebê em voos comerciais. E à 13h, na CPI de Brumadinho, vão ser ouvidos depoimentos de funcionários de empresas envolvidas no rompimento da barragem.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o relatório da proposta da reforma da Previdência. Em mais um episódio da série especial sobre o tema aqui na TV Senado, você vai ver o que pode mudar na aposentadoria dos professores da rede privada. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora, vamos ver o que vai mudar para os professores da rede privada. José Nascimento é apaixonado pela profissão. Aos 48 anos de idade e 23 dentro da sala de aula, ele perdeu a conta dos milhares de alunos que ensinou. Só que agora, com a reforma da Previdência, Nascimento vai ter que fazer uma outra conta. Eu esperava me aposentar aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição. A proposta ela é mais dura para os professores no sentido que não havia estabelecido uma idade mínima. Eles teriam que ter 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição homem. Com as novas regras, ambos passam a ter uma idade mínima de 60 anos. Se a proposta do governo for aprovada, Nascimento terá que refazer as contas para saber quando poderá se aposentar. Mas os novos professores da rede privada terão que atingir a idade mínima de 60 anos e terão que contribuir por 30 anos. Quer saber mais sobre o antes e o depois da reforma? Acesse o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! A oferta deficiente do ensino da língua brasileira de sinais é o tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. A falta de pessoas habilitadas a se expressar na língua de sinais aumenta as dificuldades enfrentadas pelos surdos. A jornalista Fernanda Vidigal tem as informações. O especial Cidadania vai mostrar as dificuldades que os surdos enfrentam no Brasil por não encontrarem pessoas que saibam a língua de sinais. No ônibus, eles não conseguem saber do motorista em que parada devem descer. No cinema, não podem assistir a filmes nacionais porque só as produções estrangeiras são legendadas. E não são raros os casos em que pacientes com problemas sérios de saúde saem de consultas com uma prescrição errada de remédio porque o médico não entendeu os sintomas. Nesta quarta-feira, faz 17 anos que uma lei obriga escolas, universidades e órgãos do governo a providenciar intérpretes de Libras. A reportagem de Ricardo Oeste explica que, apesar disso, poucas escolas estão preparadas para receber alunos surdos. O resultado é que muitos chegam ao fim dos estudos como analfabetos funcionais. No Senado, vários projetos tratam do tema. Uma sugestão legislativa, por exemplo, prevê a inclusão de Libras como disciplina curricular nas escolas. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E você pode ler a reportagem em senado.leg.br/jornal. Aprovado pelo Congresso neste mês de abril, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio aguarda a sanção do presidente da República. Se sancionada, a lei vai ser colocada em prática pela União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. A lei vai possibilitar ao governo ter informações mais precisas sobre o número de pessoas no Brasil que tiram suas próprias vidas. O Ministério da Saúde divulgou no fim do ano passado que, por dia, são 32 casos no país. Mas os dados não são consistentes. Daí a dificuldade em se criar e se aplicar políticas públicas para prevenir o suicídio e a automutilação, como explica a voluntária do Centro de Valorização da Vida. Reconhecidamente pelo Ministério da Saúde há uma grande subnotificação no Brasil, então se espera que com isso os dados sejam mais confiáveis. Às vezes a própria família fica com vergonha, então o caso apontado não como suicídio, às vezes um acidente de trânsito. O relator da proposta na CCJ fala da força da aprovação de uma lei, mesmo com uma portaria em vigor que determina algumas iniciativas parecidas. A portaria é importante, mas ela se curva, ela se subordina
A legislação. Então, a legislação é que cria esse plano e estabelece justamente as ações que deverão ser implementadas. É um dos maiores avanços que nós construímos no Legislativo nos últimos anos. E afirma que as novas tecnologias contribuem para o aumento dos casos. A internet em si não é o problema, mas ela é uma ferramenta utilizada por criminosos, por rede de criminosos, que se valem desse instrumento para estimular a prática do suicídio, para estimular a prática da automutilação. E o que mais nos preocupa é que esses criminosos têm como alvo, através da internet, crianças, adolescentes. A política de prevenção da automutilação deve ser implementada pela União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela garante assistência psicológica às vítimas e a seus familiares. Hospitais e escolas devem ter profissionais treinados que comuniquem às autoridades em caráter sigiloso sobre casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Quando houver crianças e adolescentes envolvidos, as notificações deverão ser feitas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. A lei estabelece também que o poder público deve oferecer serviço telefônico para atendimento gratuito e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico. O Centro de Valorização da Vida é uma entidade filantrópica que já presta esse tipo de serviço por voluntários capacitados. Por ano, cerca de 2 milhões de pessoas são atendidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados se a pessoa tiver ajuda e o acolhimento necessário. Você não precisa se identificar. A gente funciona como uma panela de pressão. A gente tem ali as pressões internas, externas, o filho que não está legal, o marido que está brigando, a esposa que está cobrando, as cobranças do trabalho, e aquilo a gente está triste internamente, a gente está com problema de saúde. Isso tudo vai juntando, vai deixando a pessoa tão angustiada que ela não consegue, ela fica pronta para explodir. Então, na medida que ela fala, ela consegue liberar as emoções, ela consegue até se reorganizar internamente para pensar o que eu posso fazer por mim. Quem precisa desse apoio emocional pode entrar em contato de graça pelo telefone 188, sem a necessidade de se identificar. Se preferir, o cidadão pode fazer o contato também por e-mail ou chat online. Os serviços funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mais informações pelo site cvv.org.br. O presidente da República tem prazo até o próximo dia 30 para sancionar ou vetar a lei de prevenção da automutilação e do suicídio. Tramita no Senado um pacote anticrime igual às propostas levadas à Câmara dos Deputados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O objetivo é dar andamento imediato ao pacote de Moro, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. O senador Marcos Duval, relator de um dos 3 projetos apresentados, conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! Legítima defesa, prisão em segunda instância, prescrição de crimes, progressão de penas fazem parte do projeto Anticrime e Anticorrupção em tramitação no Senado. Nós vamos conversar com o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Senador, na justificativa que acompanha o projeto, encaminhada pelo ministro Sérgio Moro, ele diz que o projeto enfrenta 3 aspectos: corrupção, organização criminosa e crime com violência. O senhor ficou com o projeto mais complexo desse pacote anticrime. É isso? Qual que é o tamanho desse desafio, senador? É muito grande, principalmente para mim, que tem apenas 3 meses como senador da República. Mas a minha experiência ao longo de 20 anos na área da segurança pública e com uma visão diferente, porque eu trabalho há 20 anos rodando o mundo inteiro, dando aula para a segurança pública, eu estou colocando um olhar diferente, uma forma diferente dentro do projeto. Realmente a espinha dorsal, né, do projeto dele, porque trata de corrupção, crime organizado, né, e crime violento, e crimes violentos. Então, nós estivemos recebendo ele semana passada no gabinete, nós montamos também uma equipe que está trabalhando na relatoria.
Eu quero fazer de forma muito democrática, inclusive daqui a pouco estou indo para as lideranças, para conversar com as lideranças, vou estar abertos a sugestões, apesar que eles já mandaram algumas emendas até semana passada. Vamos fazer uma audiência pública para escutar a sociedade. Então vai ser uma construção em grupo, não é uma coisa que eu como pessoa, com o que eu acredito, nós vamos ter que fazer alguns ajustes, principalmente pontos muito polêmicos, questão de, todo mundo está falando do direito de matar, sobre fortes emoções, né, então isso... O projeto fala em diminuir a pena ou até reduzir a pena pela metade, não é isso? No caso da legítima defesa, decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então, e muita gente ou não é licença para matar, né? Então, muita gente está colocando nesse viés, licença para matar, mas a gente tem que ver, eu trabalho com treinamento e instrução de policiais há muitos anos. E no Texas a gente tem uma parceria com a Universidade do Texas, onde a gente faz várias pesquisas do comportamento do profissional durante algumas situações. E o que a gente percebeu, a gente sai do achismo e vamos para números, né? Na totalidade dos policiais, quando estão enfrentando situações de risco, nós temos alguns equipamentos que simulam muito próximo a isso, a gente fala tiro sob estresse. Existem comportamentos que é natural do ser humano, que é da preservação da vida. Então, você que está com a sua vida em risco, o seu organismo ele começa a agir diferente. Ele começa a injetar adrenalina, endorfina, você perde todas as suas visões laterais para focar no seu objetivo, que é a possibilidade daquele tirar a sua vida. Então, o organismo trabalha diferente para proteger a sua vida. Então, sobre fortes emoções, não é uma licença para matar, é uma realidade que acontece durante um combate onde você pode perder a sua vida. Então, você tem pessoas que se paralisam, não se movimentam, você tem pessoas que fazem o que tem que fazer tecnicamente, conseguem controlar isso, e a grande maioria vai no instinto, né, de sobrevivência que o próprio organismo te coloca nessa condição e vai te limitando, limitando em algumas habilidades para poder focar em outras habilidades para você salvar a sua vida. Em que categoria se enquadram os policiais, senador? Olha, eles passam por essas 3 categorias, né? Eles passam por essas 3 categorias. E a gente não pode achar que isso é uma banalização, autorização para matar e nada disso, porque isso acontece. Seja tanto para o policial como para o cidadão comum, qualquer situação que a vida dele está em risco, o organismo dele vai trabalhar. Então, é sobre fortes emoções. São emoções incontroláveis. Você não consegue controlar muitas vezes por conta disso. Agora, nós estamos dando algumas alternativas, que como é feito nos Estados Unidos, o profissional, o policial que tem o seu equipamento, que a gente, né, que sua arma, vamos supor, que no Brasil a maioria trabalha com uma .40. Então, que ele tenha habilidades e a certificação anual, para que ele possa, então, caso ele venha entrar num combate, né, ele possa, no juiz, apresentar que ele está em dia, que ele é treinado, capacitado, que ele tem a certificação de estar em dia com aquele equipamento dele, que é a arma dele. Então, a gente está propondo também outros caminhos para poder condicionar o policial, que eles reclamam pela falta de treinamento que tem no Brasil, mas a gente vai dar essa condição através de projetos para que ele possa, então, estar mais preparado. Não quer dizer que não esteja, mas Então, o senhor concorda com a proposta do ministro Sérgio Moro? Com algumas ponderações, eu concordo. Em relação a esse excludente de ilicitude? Exatamente. O que a gente tem que fazer, o nosso desafio que eu estou botando para a minha equipe, é nem fazer o A ou o B, é a gente criar o C, que é uma outra alternativa. Esse que é o desafio que eu coloquei para a minha equipe, porque tem muito debate sobre, um grupo concorda com a ação do A, outro concorda com uma ação B, nós vamos então apresentar uma solução C, para poder então conseguir atingir o objetivo do projeto, que é acabar com a sensação de impunidade, punir quem tem que ser punido, dar mais autoridade ao policial, que hoje ele não tem essa autoridade mais. Existe uma questão da física que fala que a ação é mais rápida que a reação. Então, hoje a lei fala que ele só pode reagir depois que houver uma ação. Então, é impossível ele conseguir reagir a tempo de preservar a vida dele e a vida de terceiros por conta dessa questão física, que a ação é mais rápida que a reação. Nós fizemos um estudo que, em 3 metros de distância, o policial com a arma dele no coldre, ele abordando alguém que está com uma faca na mão,
Mesmo com 3 metros de distância, essa pessoa é capaz de chegar até ele, esfaquear e matar ele sem que ele tire a arma do coldre. Ah, mas isso é impossível, isso é tecnicamente comprovado e no trabalho já é também comprovado. Então a gente muda até a forma de ensinar o policial em distâncias diferentes. Então nós temos que entender essas realidades, então não pode ser uma coisa do, eu acho que seria melhor sem essa lei, eu acho que melhor poderia ser tirada do projeto, né? Hoje... Que é a proposta da líder do seu partido, né? Hoje ela tem 2 emendas para retirar o excludente de licitude do projeto. Então, é isso que eu vou estar conversando com as lideranças para explicar. É importante eles entenderem, né? Não adianta também impor. Eu quero explicar tecnicamente como é que isso funciona, como é que o organismo funciona. Estou até disposto a montar uma oficina para que esses que acreditam que isso tem que ser tirado possam vivenciar situações parecidas para eles poderem sentir e reavaliar o questionamento deles, né? Não dizer que eu vou convencê-los e eles têm que mudar de opinião, não. Mas pelo menos vão ter oportunidade de vivenciar e conseguir olhar por outro ângulo, né? Isso que a gente vai buscar. Mas o senhor concorda com a ideia do ministro, mas o senhor pretende alterar o projeto nesse item, apresentar condicionantes para que possa haver algum tipo de excludente de licitude, é isso? Eu quero colocar alternativas para que o policial também esteja mais preparado, porque eles pedem isso, eles querem isso, e ele consiga, então, exercer a sua função com mais facilidade do que é hoje em dia, pela falta de investimento na própria categoria. Outra questão que está sendo muito comentada ultimamente é a questão que houve dos militares que dispararam 80 tiros, né, na família, e aí as pessoas estão misturando com esse projeto-lei. Tá, mas aí está vendo, é o que vai acontecer, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, é bom que eu puder explicar, porque uma coisa é uma ação militar, o militar está preparado para ir para uma guerra, ele é treinado para a guerra, que é matar e destruir. O equipamento é diferente, a munição é diferente. Já o policial, ele tem uma outra realidade, um outro treinamento. Aí eu até coloco um desafio, assim, a gente não pode generalizar. Exemplo, nós temos aí, se eu te perguntar, você tem ideia de quantas abordagens a polícia militar faz no Brasil? Ou a polícia civil, militar, a polícia federal? Você tem ideia por dia de quantas abordagens a família, carros, a veículos a polícia faz por dia? Não faço ideia. Vamos botar aí 10 mil por dia. Se a gente multiplicar isso por mês, multiplicar isso por ano, vai de mais de 1 milhão de abordagens por ano. E a gente não pode achar que uma ação, o que aconteceu no passado, um incidente é algo corriqueiro dentro da polícia, e não é. Então, seria a mesma coisa que alguém morrer no centro cirúrgico e achar que todo mundo que vai ser operado vai morrer. Então, a gente tem que parar dessa banalização e dessa generalização de que, pronto, é assim, só acontece assim, porque primeiro é uma ação militar de Forças Armadas, outra ação policial, e eles estão hoje no Brasil muito preparados para isso, né? Então a gente não pode achar que por conta do que aconteceu no Rio de Janeiro, temos que alterar essa lei. Essa lei a gente tem que pensar ela para as próximas gerações. Eu quero modificar uma lei para que meus filhos, meus netos, os seus filhos, seus netos, possam viver num país melhor. Senador, o projeto também, a parte que o senhor está relatando, trata da progressão de pena, né, o endurecimento para a progressão de pena, novo tratamento para organizações criminosas, são várias questões. E o senhor recebeu ameaças. O senhor vê alguma relação entre as ameaças que o senhor recebeu e a relatoria desse projeto? Não, total, até porque a segunda ameaça deixou claro isso, né? Falou que foi por conta do projeto, diz que se ele for aprovado eu vou pagar seriamente com o risco da minha família, e nessa ameaça ele até colocou a forma como que faria com a minha irmã. Queria esquartejar a minha irmã, além de estuprar, estuprar, esquartejar, mandar em sacolas, num vídeo com pendrive para mostrar como é que ela foi morta e tal. Isso para mim só sinaliza que o projeto ele é bom, que o projeto vai atingir quem tem que ser atingido, porque se não fosse dessa forma, não receberia essa ameaça. Então, se o crime organizado está se sentindo ameaçado, é por esse caminho que nós temos que perseguir, e não vou recuar, até porque os capixabas me colocaram com essa missão e eu vou até o fim. Conversei com a minha família, que a minha família tinha até pedido para sair, né, dessa relatoria, mas sentei com a família esse final de semana, conversamos bastante, e eles entenderam que era importante eu dar continuidade,
E o Senado também está me dando toda a estrutura para que eu possa fazer o meu trabalho com segurança. Senadora, a gente recebeu uma colaboração que chegou pelas redes sociais da Maria Francinalva Alves dos Santos e fala do que a gente estava falando na pergunta anterior, né? Ela diz: eu sou contra o porte de armas, mas sou a favor do pacote anticrime. E o medo da população brasileira é que as autoridades militares se acham amparadas para fazerem as barbaridades que quiserem. Então, tem uma questão aí misturada, porque ela falou do porte de arma, que já é para o cidadão comum, e para ação policial, né? Então, o cidadão hoje que facilitou a questão da posse, eu geralmente costumo dar um exemplo. Imagina que aqui, ou então na casa dessa senhora, na porta dela ela coloca lá que ela é contra o armamento. E na casa ao lado, o morador vai lá e bota que ele tem armas ali dentro, está preparado para utilizar aquele armamento. E vai um assaltante entrar naquela rua. Em que casa ele naturalmente ele vai entrar? Na casa do que a pessoa está dizendo que não está desarmado. Então, é natural essa tendência, o bandido ele procura as facilitações e ele vai ver que isso facilita. Então, quando você tem arma em casa, você pode também ter a opção de não querer ter arma em casa, mas o vizinho tendo, ele vai poder até defender você, defender contra o feminicídio, defender pessoas sendo assaltadas com risco da própria vida. Então... Esse é um tema ainda bastante polêmico, muito, mas né? É porque a gente tem que entender que o cidadão honesto é uma força aliada da polícia. A gente não tem caso nenhum de um cidadão que recebeu a permissão de portar arma ou ter a posse ou porte de arma que se envolveu em algum crime. É quase raro isso. É mais difícil você ter o porte do que hoje você entrar na polícia. As pessoas estão optando em entrar para a polícia para poder andar armado do que ter realmente a liberação do porte. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.